O que acontece quando um grande teólogo um intelectual se encontra com um pastor pentecostal? O que é que pode sair desse encontro? Bom, hoje eu tenho mais uma história fantástica envolvendo o maior teólogo do século XX para contar para você que tem interesse em conhecer mais sobre a sua vida, sobre a sua obra e sobre episódios que só esse canal é capaz de trazer para você. Alguns dias atrás, nós fizemos um episódio falando desse teólogo numa banca de doutorado, onde o aluno de doutorado estava escrevendo uma tese sobre a sua própria obra, e esse teólogo foi lá e ficou do lado do aluno na análise final dessa obra. Alguns anos antes, muitos anos antes, quando esse teólogo ainda era jovem e ainda estava para começar exercendo ali os primeiros passos do seu ministério pastoral, ele teve um encontro com um pastor que era um pregador avivalista, onde na sua igreja, na sua comunidade, tinha relatos de milagres, de libertações, de pessoas que eram tratadas emocionalmente, até fisicamente. E Karl Barth, que é o teólogo em questão, um dia foi visitar essa comunidade, foi visitar esse pastor e ele ficou chocado com o que ele viu acontecendo naquele lugar e ele teve coisas a dizer sobre o que ele viu naquele lugar. Você quer saber o que aconteceu e o que falou o Karl Barth? Eu já vou lhe contar, só tenho antes que lhe fazer o pedido de você se inscrever no canal. Não custa nada, é só clicar ali no botão e também de você deixar o seu like, que também é só clicar no botão do joinha e assim você contribui com esse canal para que ele possa produzir cada vez mais para você e todo mundo que passa por aqui. Karl Barth foi o principal teólogo do século XX, um teólogo suíço, que nasceu em 1886, estudou teologia durante 5 anos e veio a se formar no ano de 1909, quando ele tinha 23 anos de idade. Eu já contei sobre isso num perfil teológico dele, em que eu falo da infância, da juventude e assim por diante. Em 1911, ou seja, 2 anos depois, Karl Barth estava assumindo o pastorado como um pastor presidente, um pastor titular, como queiram chamar, numa pequena cidade do interior da Suíça chamada Safenwil. Antes, em 1909 e 1910, ele tinha sido pastor auxiliar em Genebra. Em 1911, ele deu início a um pastorado de 10 anos, que foi até o ano de 1921, na cidade suíça de Safenwil. Naquele contexto era diferente, né? As nomeações pastorais não eram por apadrinhamento, né? Não era por ser próximo de uma pessoa influente da denominação. As nomeações pastorais eram através, como se fosse um concurso público, em que a pessoa se habilitava e, se ele preenchesse os requisitos, ele era enviado para o Estado, para uma determinada igreja que tivesse vaga. E ele tinha o salário, a estrutura toda dada pelo Estado, porque o Estado tinha a sua religião oficial, digamos assim, e o Estado patrocinava esses pastores, esses líderes que iam exercer a sua atividade pastoral. Karl Barth, assim, vai para Safenwil, e Safenwil era uma cidade operária da Suíça, uma cidade relativamente pobre, uma cidade pequena de aproximadamente 3.000 habitantes, dos quais a maioria era da religião protestante reformada e frequentadores, né, ligados à igreja que Karl Barth vai pastorear naquela cidade. A maioria da população eram pessoas trabalhadoras, eram pessoas pobres, pessoas que necessitavam do seu trabalho e que trabalhavam na indústria têxtil, cujo dono da fábrica da cidade também fazia parte da igreja de Karl Barth. Aliás, esse é um assunto para um outro vídeo. Se você quiser que eu fale sobre a relação de Karl Barth
com a causa operária, você escreve aqui nos comentários Barth e os operários, que eu faço um vídeo para contar também essa incrível, fascinante, corajosa história que você também precisa saber. E Karl Barth estava saindo, né, da faculdade. Ele passou por 4 centros de alta relevância acadêmica, teológica, entre Suíça e Alemanha. E quando ele foi começar a sua atividade pastoral, ele aplicava os métodos que ele tinha conhecido na faculdade para comunicar a mensagem cristã, para fazer sua pregação de todos os domingos. E Barth começa a se sentir um pouco desmotivado com isso, porque passou 1911, 1912, 13, 14, e ele estava percebendo que a maioria das pessoas da sua igreja não conseguiam entender aquilo que ele falava, não conseguiam captar a estrutura metodológica que ele formava os seus sermões. E ele resolve pedir conselho a alguns líderes, a alguns teólogos importantes daquele tempo, e ele percebe que os teólogos liberais, naquele momento, não têm muito o que acrescentar para uma comunidade de pessoas simples que apenas querem ouvir a palavra de Deus. Em Safenwald, Karl Barth faz amizade com outro pastor e teólogo chamado Eduard Turnesen, que será seu amigo até o final da vida, até o final literalmente, porque o telefonema, o último telefonema que Karl Barth fez na noite anterior ao seu falecimento foi para Eduard Turnesen, e se despediu dele naquela noite e veio a falecer na manhã do dia seguinte. Uma amizade da vida inteira. E enquanto eles estão em Safenwald, Turnesen é próximo de Safenwald, eles compartilham dessa mesma angústia e eles combinam algo muito interessante. Nós vamos investigar alguns casos de pessoas que estão comunicando a fé de uma maneira mais eficiente, de uma maneira mais comunicativa, e vamos perceber o que essas pessoas têm a nos dizer. Em 1915, quando Barth tinha 29 anos de idade, ele e o Turnesen ficam sabendo de uma comunidade próxima chamada Bad Ball, onde o pastor daquela cidade, que era sucessor do seu próprio pai, mas que ele não herda aquela igreja por apadrinhamento, é pelo mesmo processo que eu acabei de explicar aqui no início desse vídeo, mas que aquele pastor de 1915 estava sendo conhecido em alguns lugares pela pregação que tinha uma dose de emoção, que tinha uma dose de veracidade muito forte, que se comunicava muito bem com as pessoas daquela comunidade. E naquela comunidade iam pessoas doentes, pessoas carentes, pessoas necessitadas, e essas pessoas encontravam tratamento pastoral lá em Bad Ball. Barth e Turnesen não pensam 2 vezes. Temos que ir lá para conhecer o trabalho dessa cidade. Karl Barth e Eduard Turnesen ficam em Bad Ball do dia 10 ao dia 15 de abril de 1915. Passam 5 dias em Bad Ball analisando tudo o que eles podem analisar naquela cidade e tentando tirar o máximo de proveito pessoal e pastoral daquela experiência. Agora, é importante a gente falar um pouquinho sobre Bad Ball. E acredite, você não vai conhecer nada sobre esse lugar e não vai ver nenhum vídeo parecido com esse em outro lugar que não seja esse canal. Bad Ball era uma comunidade onde um trabalho interessante tinha começado antes mesmo de 1915. Na verdade, esses pastores, eles não eram pentecostais. Esse trabalho de avivamento, de libertação, de curas, né, físicas, psicológicas, começam no século XIX, ou seja, muito antes do movimento pentecostal que a gente conhece. Mesmo em 1915, o movimento pentecostal da Rua Azusa era recém-criado, recém-nascido, nem tinha se expandido. Na Europa nem se tinha conhecimento propriamente dito desse movimento que pudesse inspirar
aquele pastor, é um trabalho totalmente independente daquele movimento pentecostal que começa na Rua Azusa em 1906, até porque é muito anterior àquele movimento, né? Começa com um pastor chamado Johann Blumhardt, que viveu entre 1805 a 1880. O Blumhardt era pastor em Floresta Negra, uma comunidade próxima, e ele atendeu ao caso de uma jovem chamada Gottlieben. É um nome alemão, né? E essa moça, que tinha 22 anos aproximadamente naquela época, foi procurar o pastor Blumhardt porque ela estava endemoniada. Exatamente. Bom, se estava endemoniada, se era problema psiquiátrico, se era problema psicológico, se era problema de carência, não sou eu que entrarei no mérito, até porque eu não conhecia, evidentemente, essa pessoa, nem por relatos, porque é um caso muito antigo e que não foi gerado um estudo sobre esse caso. E também não dá para generalizar, porque cada caso é um caso, mas o fato é que essa moça chegou até o pastor Blumhardt com um caso de endemoniamento. E o pastor Blumhardt começa a tratar dessa moça com orações, com conversas, com aconselhamento, com paciência, com visitas. E o tratamento de Blumhardt com a Gottlieben dura 2 anos, de 1842 a 1844. É um trabalho que o Blumhardt relata que lhe deixava muito cansado, muito desgastado emocionalmente, fisicamente, mas que ele se manteve fiel e que no final dos 2 anos a moça estava liberta, a moça estava saudável, a moça estava livre daqueles problemas que ela tinha quando conheceu o pastor Blumhardt. A partir daquele encontro e do testemunho daquela moça, muitas pessoas começam a ir até o pastor Blumhardt pedir orações, pedir aconselhamentos, pessoas com doenças físicas, pessoas abaladas psicologicamente, etc. E aquele lugar começa a ficar pequeno, né? E é um movimento, pelo que a história nos conta, um movimento espontâneo, um movimento que começa com o testemunho daquela jovem, com um trabalho pastoral dedicado. Ele não fez nada de propaganda, nada para fazer aquilo crescer, nada para aquilo virar um centro de milagres. Ele até se incomodava com esse rótulo que as pessoas estavam tentando colocar na comunidade, e ele acaba se mudando para Bad Ball, onde consegue comprar uma propriedade um pouco maior e receber todas essas pessoas que passavam por lá semanalmente. Quando esse pastor veio a falecer em 1880, a igreja foi liderada pelo seu filho, o pastor Christopher Blumhardt, esse que foi contemporâneo de Barth quando Barth foi lá junto com o Turnesen conhecer a comunidade de Bad Ball em 1915. O Christopher Blumhardt viveu entre 1842 e morreu em 1919 e deu continuidade ao trabalho do seu pai. Era um pregador avivado, era um pregador eloquente, era alguém que deu continuidade àquele trabalho, que também se incomodava com o rótulo de ser um lugar milagreiro, um lugar em que as pessoas iam para buscar milagres, curas, libertações. Ele queria que fosse muito mais do que isso, que fosse um centro de recuperação da autoestima das pessoas, que fosse um centro de saúde integral para as pessoas e não apenas saúde espiritual e não apenas orações e feitos, mas que as pessoas se transformassem em pessoas melhores, em pessoas mais completas. E essa foi a luta desse pastor Blumhardt. Agora, se você está pensando que o pai, o Johann Blumhardt, e principalmente o filho, o Christopher Blumhardt, eram apenas pessoas que gritavam, que expulsavam demônios, que faziam orações intermináveis, reuniões que não acabavam nunca mais, que faziam cultos barulhentos, e eram pessoas que falavam na pregação coisa com coisa, só frases de efeito,
você está mais redondamente enganado em todos esses estereótipos. Os cultos não eram barulhentos, como você está pensando, os cultos não eram intermináveis, como você está pensando, e nem tampouco eles falavam coisa com coisa. Eles eram intelectuais, pessoas com formação sólida. O Christopher Blumhardt estudou teologia na Universidade de Tübingen, um dos maiores centros teológicos do século XIX, XX e ainda hoje é um dos maiores centros teológicos acadêmicos da Alemanha, onde Karl Barth também estudou uma parte da sua formação lá em Tübingen, onde Jürgen Moltmann também estudou e foi professor em Tübingen. O Christopher Blumhardt era formado em teologia nesse instituto, né? nessa faculdade. Era um intelectual que pregava com profundidade, que pregava com critério naquilo que ele dizia, não era apenas alguém que usava frases de efeito. E outra coisa, é alguém que era engajado politicamente, não para tirar proveito próprio, não para enriquecer, mas para construir naquelas pessoas uma mentalidade de que elas deveriam fazer o seu papel enquanto cristãos e cristãs na sociedade em que elas viviam. O Christopher Blumhardt, através do seu ministério em Bad Ball, fundou o socialismo religioso naquela cidade. Um movimento interessantíssimo, que se você quiser também eu posso fazer um vídeo falando sobre isso. Você tem que escrever aqui embaixo, socialismo religioso, que eu faço um vídeo de uma história espetacular falando sobre essa questão. O Blumhardt, através do socialismo religioso, ele mostrou que as pessoas deveriam ter cuidado uns pelos outros, lutar por direitos, lutar por democracia, lutar pela dignidade humana, que esse era o propósito de Jesus. E o Blumhardt foi filiado ao PSD do Gilberto Kassab. Não é o Gilberto Kassab, não é o PSD do Brasil, não, é o Partido Social Democrata da Suíça. Ele era um social-democrata, assim como Karl Barth era um social-democrata, e ele, inclusive, o Blumhardt, chegou a ser parlamentar entre 1900 a 1906, mas nunca usou a igreja para tirar proveitos próprios nesse sentido. Pelo contrário, ele estava a serviço daquela sociedade, independentemente da filiação religiosa. O lema do Blumhardt era Jesus é o vencedor. E foi a última frase que Barth disse ao telefone com Eduard Turnesen em 1968, na noite do dia 9 para o dia 10 de dezembro de 1968, e disse: Ele reina. Foi a última frase de Barth no telefone com seu amigo Eduard Turnesen. Barth ficou muito impressionado com o que viu em Bad Ball. Barth respeitou as experiências que aquelas pessoas estavam vivendo, respeitou o trabalho como pregador, como pastor, que o Blumhardt fazia lá em Bad Ball, e ele voltou para a sua comunidade em Safenville muito impactado com tudo que ele viu, e tudo que ele viu naqueles 5 dias trouxe muitas influências e positivas influências sobre a vida de Karl Barth. Claro que tudo isso não acontece apenas por causa da visita em Bad Ball, mas o estimula muito a buscar também isso, e ele viu tudo aquilo com muito respeito, com uma certa admiração, e é claro que aquilo lhe trouxe influências ao longo da sua vida, ao longo até da sua teologia, que considerava a cristologia a partir do Cristo que vence escatologicamente, que é o Cristo humanizado, mas que no final vencerá. E Barth tinha uma frase muito interessante com a qual eu encerro esse vídeo, que era: o ar viciado e o ambiente engessado da religião, com o seu espírito de autossuficiência, não levam o ser humano até Deus, pelo contrário, o afastam dele. Essa é uma frase de Karl Barth, que pensava na espiritualidade como algo promovido com a liberdade do Espírito Santo. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, inscreva-se no canal,
Venha estudar com a gente sendo membro Café Completo. Em breve, a gente volta aqui para mais um Café com Teologia.